A 32, deixa eu fazer uma leitura para a gente poder analisar, então. Olha só. Kardec pergunta, então. Sendo assim, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos seriam apenas modificações de uma única e mesma matéria primitiva? Sim, sem dúvida. Olha a resposta, pessoal. Sim, sem dúvida. E só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então, nós só percebemos porque nós temos órgãos apropriados para essa percepção, né? E aí ele vai fazer um comentário aqui que diz o seguinte. Isso é um comentário de Kardec sobre a resposta que ele recebeu, tá, pessoal? Kardec vai comentar o seguinte. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos de uma mesma maneira. Um acha determinada coisa agradável ao paladar, outro a acha ruim. Alguns enxergam azul o que os outros veem em vermelho. Aquilo que é um veneno para alguns é inofensível, ou saudável para outros. Então ele faz essa comparação, né? Então olha só, pessoal, tudo deriva então de uma mesma substância primitiva, né? Dessa matéria primitiva que a gente está conversando aqui. E a resposta é sim, sem dúvida, né? Então vamos ver o que Miramês vai ajudar a gente a compreender dessa questão, que é muito interessante. Ele vai intitular então o capítulo 32 como substância primitiva. E aí olha só o que ele vai comentar com a gente aqui. Lá no primeiro parágrafo ainda, tá? Na metade do primeiro parágrafo, Miramês diz o seguinte. É de lógica comum para os estudiosos, principalmente do espiritualismo, que a natureza é um segredo de Deus a expressar a sua própria sabedoria. Desvendar essa natureza requer qualidades que ainda não possuímos. No entanto, não é por isso que deveremos cruzar os braços. Frente ao saber universal, a revelação que vem de acordo com a nossa subida, né? Então, quer dizer, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente subir essa escada do progresso e da evolução, mais a gente vai ter condições de entendimento, né? De compartilhar realmente desses segredos de Deus que ele chama aqui, né? Lá no segundo parágrafo ele vai dizer o seguinte: onde está a matéria primitiva? Que é a matéria que a gente está falando, que é aquela que sai do seio do Criador, matéria primitiva. Aí, isso é uma pergunta. Onde está a matéria primitiva? E aí ele responde: perde-se nas nossas fracas deduções. Confunde-se a matéria com o espírito, e este com Deus, o Criador de todas as coisas. Se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela, como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou. A escala das substâncias é infinita, né, pessoal? Então, voltando à pergunta 32 aqui, né? Quando Kardec questiona sobre se tudo vem de uma mesma substância primitiva, e aí ele alerta aqui para nós, né? Ele aponta, né? A escala das substâncias é infinita, né? Às vezes a gente não dá conta, né, de entender a matéria física, ainda mais o que está por trás da matéria, né? Essa substância primitiva, essa matéria primitiva, ainda é muito difícil da gente compreender, né? E muitas vezes a gente confunde, né? Como ele fala aqui, né? Perde-se nas nossas fracas deduções, confunde-se a matéria com o espírito e o espírito com Deus. Então há algumas confusões também, né? Então, se não damos conta de dominar a matéria física ainda, né? Ainda mais o que existe por trás dela. Então ele dá o exemplo aqui dos fluidos que originou a matéria. Se a gente ainda não consegue dominar a nossa matéria, como é que a gente vai dominar a fonte de onde ela veio, né? Aquela matéria primitiva, aquela substância primitiva? Ainda não é possível isso, né? Ainda não vai ser ponderável para nós, né?
E aí no parágrafo seguinte, que é o terceiro parágrafo, Miramês diz o seguinte, ele faz um alerta pra gente, olha só. Os clarins de Deus tocam pelas bocas dos anjos, a nos dizerem que chegamos no momento de modificarmos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, no que se refere à vida. Mudanças e mais mudanças devem se operar para compreendermos o sentido da verdadeira vida e aprendermos, pelo menos, a saber perguntar aos luminares da eternidade o que realmente nos faz melhores na escala a qual pertencemos, na grande viagem evolutiva, no despertar dos valores dentro de nós. Pessoal, então aqui eu faço até um pequeno paralelo com o momento que nós estamos passando agora, né? Quando ele fala aqui, né? Chegou o momento, né? Chegamos no momento de modificarmos os nossos sentimentos referente à vida, no que se refere à vida. Pessoal, então, esse momento que a gente está atravessando, que a gente está passando, é esse convite também, né? É um momento de modificarmos os nossos sentimentos no que se refere à vida. Né? Mudanças e mais mudanças devem se operar para compreendermos o sentido da verdadeira vida. Então, compreender o sentido da verdadeira vida e também aprender, né, pessoal? Como que a gente pergunta, né, a esses luminares da eternidade o que realmente nos faz melhores na escala onde a gente está. Porque às vezes a gente sabe até como que a gente pode se tornar melhor e a gente não se torna, a gente esquece. E aí, por que perguntar se a gente sabe qual é a resposta? A gente sabe qual é a resposta, né? O que é que a gente precisa fazer para a gente nos faz melhores na escala a qual a gente pertence agora? Então é um alerta que tem aí pra gente, né? O que é que faz a gente, né, nos faz melhores nesse momento, agora nessa escala atual que a gente está. O que eu posso fazer? Então fica aí esse questionamento que ele deixa para nós, né? Um pouquinho mais abaixo, lá no 5º parágrafo, olha só o que ele fala também. Os estudos são fascinantes e nos levam a crer em uma fonte suprema que tudo orienta na maior harmonia e cujo amor escapa a todas as inteligências, porque interpretamos essa virtude singular conforme a posição espiritual que já atingimos. Olha só que bonito isso. Então é só, conforme a gente estuda, conforme a gente aprende, conforme a gente vai compreendendo, né? Tudo isso, todos os estudos, a parte espiritual, né? Como funciona, como é, a gente crê realmente que existe uma fonte que orienta, né? Para que tudo esteja em harmonia. E esse amor, o amor que vem dessa fonte suprema também, pessoal, escapa a todas as inteligências. Por quê? Porque cada um interpreta essa virtude conforme o grau espiritual que se encontra. Então, para nós aqui hoje no planeta Terra, o amor tem uma feição, tem um direcionamento, tem um significado, entre aspas. Para os espíritos que estão em outros planetas mais evoluídos que nós, por exemplo, que está numa escala superior, a percepção deles já vai ser uma percepção mais refinada, um pouquinho mais próximo do que realmente é e mais próximo também dessa fonte suprema que está falando aqui. Em um planeta inferior, a Terra, a percepção ela é mais arcaica, ela está mais um pouquinho mais atrasada. Aqueles que se desenvolverem e subirem, aí eles vão ter condições então de ascender em outro planeta para poder comungar daqueles que estão ali da mesma percepção. E aí, para complementar, né, essa visão que ele coloca aqui sobre a posição espiritual que nós já atingimos, a partir daí que nós vamos entender e interpretar a virtude, o amor como essa virtude singular, ele vai completar dizendo o seguinte aqui: o ato de caridade é uma troca de substâncias que escapam à ciência da Terra. Olha que bonito isso. O ato de caridade é uma troca de substâncias que escapam à ciência da Terra, mas é uma verdade no mundo dos estímulos.
Né, pessoal? Então, olha só que bonito a gente pensar que o ato de caridade é uma troca. Olha que bonito, é uma troca. Então, quer dizer, aquele que está sendo caridoso, ele também está recebendo. Todas as vezes que nós praticarmos a caridade, nós estamos recebendo também. Então, é uma troca. Não é algo que a gente dá, a gente oferece e a gente fica em desvantagem ou a gente não é preenchido. Isso aí, como fala aqui, né, escapam à ciência da Terra, né? A ciência da Terra não consegue explicar isso, mas é uma verdade no mundo dos estímulos. O que quer dizer? No mundo espiritual, isso é perceptível, né? Isso é uma verdade, isso acontece. Então, o ato de caridade, ele realmente transmuta, ele faz acontecer, é o veículo para que essa troca ela aconteça. Olha que bonito, né, a gente pensar nisso. E aí, se a gente lembrar disso, pessoal, a caridade ela vai ter um significado para a nossa vida muito mais forte, muito mais direto, muito mais visível, né? A gente não vai ficar mais, como se diz, imaginando o que é a caridade. É esse gesto que esse ato, né, de troca de substâncias. Então, se eu ofereço algo bom para alguém, se eu presto uma assistência, se eu auxilio, se eu incentivo alguém, ajudo alguém em alguma situação, pessoal, é uma troca, né? Então, da mesma forma que aquela pessoa está recebendo aquele auxílio, aquela ajuda, eu também, né, recebo isso no meu espírito. E é por isso que ele fala, é uma verdade no mundo dos estímulos, quer dizer, isso é uma troca. Então, se a gente lembrar disso, já é uma coisa muito, muito importante para o nosso dia a dia, né? Para a gente não achar que, ou então se alguém achar que é assim, a gente poder alertar, não é assim. Então, toda vez que eu estou lá em algum lugar fazendo uma ação positiva, prestando algum auxílio, eu realmente também estou recebendo esse auxílio, né? E aí ele vai usar um exemplo aqui dos magnetizadores. Olha só, ele fala aqui, no caso, por exemplo, dos magnetizadores, além da sugestão que eles usam, movimentam forças sutis, cuja existência muitos negam por não percebê-las. Essas forças são permutadas de acordo com os sentimentos de quem dá e recebe. Então, olha só, essas forças são transmutadas de acordo com o sentimento de quem dá e de quem recebe. Então, se eu faço a caridade de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, aquilo retorna para mim também, né? Então, e aquele que recebe também, olha só que trânsito que é isso, né? Olha que trânsito bonito a gente pensar. E aí ele vai citar Jesus aqui, logo em seguida, né? Jesus trouxe uma equação muito simples para a humanidade. A sua capacidade de sintetizar os valores eternos em poucas palavras, como fez no seu evangelho de vida, é extraordinária. Ela alinhou, né, essa capacidade que o Cristo teve de sintetizar os valores, ela alinhou conhecimentos em todas as escalas da subida espiritual, para que nenhum ficasse sem o conforto da sua assistência, para que ninguém ficasse órfão da bondade de Deus. Pessoal, para mim esse trecho aqui é o mais bonito da live de hoje. Né? Quando a gente lembra, então, que Jesus veio, né, reencarnou entre nós, trouxe uma equação muito simples para a humanidade, né? A sua capacidade de sintetizar os valores em poucas palavras, como fez no Evangelho, né, é extraordinária, porque alinhou então os conhecimentos em todas as escalas. Então, pessoal, se a gente for imaginar, vamos pensar, né? Vamos imaginar a Terra como esse planeta intermediário, abaixo entre aspas, né? Atrás existem outros planetas que estão ali também no movimento de evolução, de crescimento, toda a sua população também espiritual e também material almeja, né, está sobre a égide da lei do progresso, que é uma das leis de Deus. E aí então
tem esses que estão na nossa retaguarda, temos nós aqui intermediários e tem os que estão mais avançados do que nós. E aí a gente pensa, olha o quanto que a capacidade do Evangelho de sintetizar para todo mundo. Para nós que estamos aqui, para quem está na retaguarda, para quem está à frente. Os valores que estão no Evangelho sintetizam isso para todos nós, para toda a criação. Né? Então olha que bonito. A gente pensar então que isso foi feito, né, de uma forma para trazer conforto de assistência para que ninguém ficasse órfão da bondade de Deus. Bonito isso, né? A gente pensar que houve também esse cuidado, né, para que todos tivessem esse conforto. É emocionante a gente pensar que Deus, né, a criação divina, ela está em todos os lugares, ela acompanha a todos e ela vai ali dando chances, né, oportunidades e bênçãos para que todos nós possamos avançar e progredir, né? Aí ele finaliza dizendo o seguinte: antes de pensarmos em conhecer a substância primitiva da matéria, vamos pensar e pedir ao Senhor que nos ensine a perceber o amor primitivo do seu coração para conosco. Olha que legal, né? Vamos pensar e pedir ao Senhor que nos ensine a perceber o amor primitivo, que é esse amor da criação, o amor que Deus, a divindade, nos ofereceu no momento da criação, né? Do seu coração para conosco. Então, a gente fecha assim com essa questão 32 com chave de ouro mesmo, né? Para a gente poder entender melhor toda essa escala, né? Toda essa substância primitiva que ele está perguntando aqui. Tudo parte dessa mesma substância e vai ocorrendo aí todas as transformações. E quando a gente se lembra de Jesus, né, pessoal, a gente se lembra do Evangelho, a gente se lembra desse amor primitivo que ele usa. Eu achei legal esse termo, amor primitivo, aquele amor que vem logo no momento da criação. Deus nos cria, né, por esse amor. Não é como a gente pode usar aqui a imagem, não é uma imagem de uma fábrica que está saindo coisas. Não, é o amor, nós somos feitos do amor de Deus. Deus nos ofereceu esse amor primitivo e nos criou, né, nos propiciou ser seus filhos. Olha que bonito isso, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão? A gente já pode avançar para a questão 33, para a gente não atrasar muito. A Ed já colocou que coisa linda, né? Esse momento que a gente pensa, né, no amor de Deus, no amor de Jesus, que nos acompanha aí a todos os instantes, né? Vamos avançar então, pessoal, para a gente não se atrasar muito. Vamos lá para a questão 33, então? Olha só. Kardec pergunta o seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Quer dizer, essa matéria elementar, aquela que vem, né, que sai lá da fonte criadora, ela pode receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Essa é a pergunta. E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então quer dizer, né, a matéria elementar ela está susceptível a receber as modificações e adquirir as propriedades, né, conforme for o grau, conforme for o nível vibracional que ela está atravessando, viu? Então vamos ver o que Miramês fala sobre o capítulo, sobre a questão 33. Para quem estiver seguindo aí comigo, lá na página 105, Miramês vai começar dizendo o seguinte: quando falamos da molécula primitiva, como narra o Livro dos Espíritos, é para se entender a matéria primitiva e indivisível, e não a molécula divisível conhecida pelos homens. É necessário que nos reportemos à linguagem antiga, né, para melhor entendimento dos assuntos ventilados. E aí ele vai fazer uma análise aqui, olha só.
É de bom alvitre, né? É de bom tom, percebemos a força de Deus em tudo que existe e vive. A energia primitiva que circula em todo o universo toma formas variadas, de acordo com a vontade divina. Já começa a modificar-se ao desprender da forma geradora, né? Que a gente já comentou aqui, né? Já começa a modificar-se ao desprender da forma geradora. E os Espíritos do Senhor, conhecedores da ciência eterna, trabalham em todas as operações de alta e baixa vibração da molécula primitiva, né? Que é aquelas inteligências avançadas que a gente falou mais cedo, né? Para que esta obedeça a todas as mutações que correspondem à vontade dominante no grande laboratório da natureza. Essa energia, que recebe vários nomes ao aparecer nas telas dos conhecimentos humanos e espirituais, não muda nada por isso. É a mesma essência, sustentáculo da própria vida. No Oriente, os chineses a chamam de força Qi, K-I, né? Qi, e os indianos de Prana. No Ocidente é conhecida por éter cósmico e pelos espiritualistas como hálito divino, e assim sucessivamente, mas ela continua sendo o mesmo elemento primitivo, dirigido por Deus em toda a sua casa maior. Esse elemento, ao ser atraído pelo espírito superior, mesmo encarnado, toma a forma e o caráter que os seus sentimentos lhe emprestam para determinadas funções, marcada pela sua compreensão. E aí ele continua, ele aprofunda mais um pouco. Buscar mentalmente essa energia requer sabedoria. Familiarizar-se com essa energia divina é uma grande responsabilidade. Olha só, o alerta, né? Porque ela pode nos servir para a tranquilidade da consciência, bem como marcar em nossos caminhos duras provas. Eis porque devemos usá-la na mais completa harmonia com Jesus Cristo, né? Então olha só, né? O mau uso também, pessoal, ele vai gerar consequências, né? Nós temos essa energia primitiva, esse elemento, né, que foi sendo trabalhado aí ao longo de todas as escalas vibracionais para chegar até nós, né? Então se a gente utilizá-la de uma forma, a gente pode, aqui ele fala, né, da grande responsabilidade, né? Porque ela nos ajuda na tranquilidade da consciência, né? E também pode trazer duras provas, né? Por isso que é importante a gente usá-la na mais completa harmonia com Jesus. Olha o conselho que ele dá aqui para nós, né? E aí, pessoal, sobre a resposta dos espíritos na questão 33, né? Quando ele diz lá que tudo está em tudo, né? Olha só o que Miramês comenta. O espírito superior responde a Allan Kardec que tudo está em tudo. Ele sintetizou a mais profunda sabedoria nesta curta frase: as diferenças estão nas mutações operadas pela vontade, ambiente e vibrações, sendo o mesmo alicerce primitivo que denominamos força de Deus. Então olha só, ajuda a gente a entender, né, o que ele quis dizer. Tudo está em tudo, né? É esse alicerce primitivo que, no fundo, é a força de Deus, né, que está em nós, que vibra em nós. E aí, pessoal, para finalizar, olha só o que ele vai dizer aqui. A harmonia é a tônica da vida. Quando descobrimos os caminhos dessa serenidade, respeitando todas as leis de Deus, desaparecem dos nossos roteiros os problemas. Olha só que bonito. Os problemas, os infortúnios e as dores, e começam a andar com os pés firmes dentro do paraíso, onde a paz e a felicidade formam um clima comum de todos os seus habitantes, né? Então, quando a gente descobrir os caminhos dessa serenidade, né, que é no fundo respeitar as leis de Deus, né, vai desaparecer dos nossos roteiros os problemas, os infortúnios, as dores, né, pessoal, as provas, né, também todas as nossas grandes dificuldades. E aí a gente vai então começar a andar com passos firmes,
dentro do paraíso, né? Deixa eu completar só com uma orientação aqui rapidinho para a gente finalizar a questão 33. Ele vai dizer o seguinte: se queremos entender a força de Deus e o movimento dela oriundo, que dá todas as características às moléculas primitivas, ao se comporem e desfazerem em formas infinitas na grande sequência eterna, que desperta a luz em tudo que existe e move dentro da criação, voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Sem ela, dificilmente entenderemos os nossos deveres para que possamos cooperar, mesmo dentro dos nossos limitados recursos. Olha só, voltou aquela história que a gente falou sobre a cooperação, né? Esses espíritos que cooperam, que ajudam, né? Se a gente voltar os nossos olhos, os corações para essa escola do Cristo, né? A gente vai então entender esses deveres que nós temos, né? Para que a gente possa cooperar, né? Mesmo dentro dos nossos limitados recursos. Bonito a gente lembrar que a gente pode cooperar, mesmo aqui encarnado no planeta Terra, a gente pode cooperar com Deus, com a sua criação, sempre, né? Nós somos agentes também. Não é só, pessoal, quando a gente tiver mais evoluído, não, com mais progresso, não. Isso já começa agora. Começa agora pra gente ir trilhando esse caminho aí que ele fala, né? Que vai aos poucos, né, desaparecer dos nossos roteiros, né? Os problemas, os infortúnios, as dores. Então é um alerta aí pra gente. A gente pode começar agora. Pessoal, eu vou entrar na questão 34 para a gente não atrasar muito, já está quase dando o horário. Depois, se vocês tiverem curiosidade, façam uma leitura da questão 33. Tem a letra A dela, eu não li pela questão do nosso tempo mesmo, mas como o Miramês já fechou o comentário aqui, mas fica a dica aí, é importante vocês lerem a questão completa. Vamos entrar na questão 34 para a gente poder então finalizar. 34. As moléculas têm uma fórmula determinada? A pergunta, né? A resposta: sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas vós não podeis apreciá-las. Olha só. E aí, 34, letra A. Essa forma é constante ou variável? E aí, a resposta dos espíritos é a seguinte: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são apenas aglomerações das primeiras, pois o que chamais de molécula ainda está longe de ser a molécula elementar. Então é uma questão um pouquinho técnica aí, né, com alguns termos mais diretos, mais técnicos, mais científicos, mas aqui no capítulo 34 do Filosofia Espírita a gente vai conseguir compreender melhor o que é essa resposta que Kardec recebeu dos espíritos. Quem tiver com o livro aí, lá na página 108, capítulo 34, né, forma molecular. Olha só o que Miramês vai ajudar a gente a entender essa questão. O elemento primitivo pulsa na dimensão espiritual do espírito como fluido sutil. Então, olha só, o elemento primitivo, que a gente falou lá no começo, né, pulsa na dimensão espiritual do espírito como fluido sutil. Ele foge mesmo às vistas dos espíritos, a não ser daqueles que se encontram em alta escala, como sendo espíritos perfeitos. Então, olha só, já é um ponto para a gente pensar. Deus, pelo seu atributo divino, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. Por isso que tem coisa que a gente ainda não descobriu, né, pessoal? A gente não acessou. Justamente por essa felicidade aqui de todos os filhos, né? Então Deus não permite para o nosso próprio bem ainda, né? E aí, seguindo aí, ele vai dizer o seguinte: esperamos que o entendimento surja, mesmo a custo exorbitante, ele virá. Enquanto isso, trabalhemos
E, para tanto, chamamos a atenção dos espiritualistas de todo o mundo, para que deem serviço às mãos na caridade, e que isso seja na sua expressão verdadeira de amor. Antes de acender a luz no mundo exterior, olha só, pessoal, antes de acender a luz no mundo exterior, erro de todos os aprendizes do Evangelho, despertemos essa chama divina dentro do coração. De outra forma, não conheceremos a paz. Então, olha só que chamada que ele dá aqui em nós, né? Pra gente pensar, né? Acender primeiro no mundo interior, para depois a gente levar para o mundo exterior, né? A nossa amiga Márcia colocou aqui: já estamos no caminho certo, basta seguir os ensinamentos do Cristo, de degrau em degrau vamos evoluindo. Então a ideia, né, da evolução, do passo a passo mesmo. E aí, deixa eu ver aqui, pessoal. Ainda falando sobre essa parte das moléculas, olha o que Miramês analisa com a gente. A pergunta em pauta é se as moléculas têm forma. Então vai ajudar a gente a entender a pergunta e a resposta, né? A pergunta em pauta é se as moléculas têm forma. No sentido determinado dessa partícula, pelos homens descoberta e batizada como molécula, a sua forma é transitória. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada e imutável, por ser uma energia pulsante como elemento além da luz, como sendo a fonte desta. A molécula física secundária, que é formada de aglomerações da primitiva, como podemos dizer, acúmulos atômicos, se reúnem por afinidade, na formação das segundas e por determinações dos agentes altamente inteligentes da criação. Esses elementos fazem e desfazem de acordo com as necessidades do ambiente, das coisas, dos homens e mesmo dos espíritos em serviço na grande casa de Deus, né? Então ele analisa bem essa questão da molécula, né? Como que ela era chamada antes e depois a molécula, como ela foi denominada pela ciência. Faz essa diferenciação aí. Quem quiser depois, quem não tiver o livro, quiser acessar o site e ler de novo toda essa questão 34, a análise, né, da questão 34, seria bom para vocês compreenderem qual que é a linha de raciocínio aqui que ele coloca, né? Vai ajudar melhor a compreender. Mas eu acho que aqui já foi até de certa forma elucidado para nós, né, com relação ao elemento primitivo que não se que é imutável, né? E aí a gente vai então pensar sobre a questão da molécula. O que é a molécula, né, física secundária, né, como que ela é formada. E aí esses elementos, pessoal, a gente tem que pensar que eles estão em constante transformação, constantes mutações, transmutações. Então, de acordo, ele fala bem aqui no final, né, de acordo com as necessidades do ambiente, das coisas, dos homens e mesmo dos espíritos em serviço na grande casa de Deus, conforme a necessidade e a ordem vinda, né, de Deus. Isso vai se ajustando. A inteligência com Jesus nos convida a estudarmos a ciência dos pensamentos, das aglomerações de ideias que a nossa mente pode reunir no serviço da caridade. Cada pensamento é uma molécula secundária ao nosso dispor, formada por bilhões de outras, obedientes ao nosso comando. Quando essa formação existir nas bases do amor, receberemos de volta suas próprias vibrações na compensação dos nossos valores. Então, novamente, ele vai reforçar a questão aqui, quando essa formação, né, que se dá através do nosso pensamento, né, que é esse aglomerado aqui de ideias, né, que recebe um comando, quando essa formação existir nas bases do amor, a gente vai receber de volta todas essas suas próprias vibrações na compensação. Então, olha só, pessoal, quando a gente utilizar dessa ferramenta do nosso pensamento
de uma forma com bases do amor que ele fala aqui, né, a gente vai receber de volta essas próprias vibrações. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? O que a gente vibra, o que a gente emite é uma onda que vai e volta. Ela não só vai e atinge, não. Às vezes nem atinge o lugar ou a pessoa, depende de cada situação, né? Mas se a gente emite, então, com bases nesse amor, ela retorna pra gente de uma forma positiva. Pra gente pensar também, quando a gente for analisar essa questão das moléculas, né, que ele fala aqui. Então, essas moléculas aqui, elas são elementos, né, que fazem e desfazem de acordo com as necessidades, né? E aí recebe sempre, elas agem conforme o comando divino também. E aí ele vai fechar com uma frase bem simples e impactante. Olha só. Devemos conhecer, em primeiro lugar, a fórmula molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. Então, olha só, o amor nos garante a paz de consciência. Vamos então procurar entender essa forma molecular do amor que ele está sugerindo aqui para nós, né? E aí a gente vai conseguir então compreender melhor como que nós vamos nos situar nessa caminhada evolutiva aí, qual o grau que a gente está, como que a gente vai evoluir, a gente vai crescer, a gente vai aproveitar os recursos que nós temos. Então tudo convida a gente a analisar, a gente a refletir, né? Deixa eu dar uma olhada nos comentários rapidinho, a gente já está no horário da nossa prece. A Edna, né? Mais uma vez, meu querido Edu, gratidão por essa noite de estudo, muito bom, né? A Betânia colocou que realmente Kardec foi escolhido a dedo para essa missão. Quanta profundidade em cada questionamento, né? É interessante isso, né, Betânia? Porque se a gente for olhar a própria formação dele, né? O filme ajuda a gente a entender um pouco, mas se a gente for pesquisar a biografia mesmo, assim, a gente vai ver o quanto ele era qualificado, né? E quando ele pegou o assunto para entender, para pesquisar, para ir bem a fundo, né? Você vê que realmente foi a missão mesmo dele, né? A G está perguntando sobre o livro Maria de Nazaré. Eu acho que ele não deve estar disponível online. Eu não tenho certeza, tá? Tem que dar uma olhadinha aí, mas eu acho que não. Semana que vem é a live já. A Betânia continuou aqui. E a cada resposta dos Espíritos percebemos o quanto ainda estamos longe de alcançar a grandeza de Deus, né? Estamos longe, mas como o Miramês colocou aqui para nós no estudo de hoje, a gente não pode ficar de braços cruzados, né, gente? A gente tem que fazer o nosso esforço, né? Utilizar os recursos que nós temos para a gente poder avançar aí o quanto a gente puder, né? Olha só o que a nossa amiga Maria Cristina colocou para nós. Edu, você está dizendo como Deus fez o embrião, evoluindo as moléculas, átomos. Ótima essa ideia do embrião, viu? Ótima. É uma imagem que ajuda a gente a entender, né? Evoluindo as moléculas, átomos, formando assim o ser humano, centelha de vida dentro de nós. É essa imagem mesmo, né? Do embrião, das células que vão se multiplicando e torna ali o ser integral, né? Ana Simon, gratidão Edu por toda a sua preocupação em esclarecer o estudo. Pessoal, obrigado, viu, Ana? Mas assim, não é um assunto muito simples, mas se a gente for analisando, olhando, vendo o que Miramês fala, voltando lá na pergunta e na resposta, né, vai ajudar a gente a entender, né? A gente vai... E para explicar, né, tem que buscar mais ainda essa referência no texto e na análise para a gente poder conseguir entender melhor, né, cada questão. A nossa amiga colocou aqui para nós, a Edna, cada live aprendendo um pouquinho mais. A Márcia Pupim, tudo depende de nós trabalharmos no bem e na caridade, com certeza, né? A gente vê, né, pessoal, que apesar de todas as análises, né, que a gente estuda, que a gente lê, no fundo, os espíritos sempre trazem para nós a importância, né, das virtudes.
desenvolver essas virtudes. Nós, enquanto seres que queremos aprender, queremos entender, é natural essa busca, né, que nós temos do ser humano de estudar, de aprofundar. Olha quantas invenções, quantas criações que foram que aconteceram ao longo da história do homem, né? Mas a gente não pode esquecer do principal, que são as virtudes, que são os ensinamentos do Evangelho, que é a imagem de Jesus, né? A imagem é como esse modelo e guia nosso mesmo. Então, por mais que a gente aprenda, que a gente desenvolva o lado intelectual, a inteligência, o raciocínio, não é mais importante do que as virtudes, né? Principalmente o amor, como o Miramês citou aqui várias vezes hoje, né? Pessoal, nós já estamos no horário, já estourou um pouquinho. Quero muito agradecer a presença de vocês. Se ficou alguma dúvida, podem me enviar pelo direct, e aí a gente vai, então, na medida que for possível, a gente vai esclarecendo mais pontos. Mas não deixem de ler as questões, tá? Não deixem de ler a análise de Miramês, o texto completo, lembrando que eu sempre tiro aqui os trechos que eu acho mais importantes, que tem mais impacto para a gente entender a pergunta e a resposta, né? Mas o texto todo não são textos longos, pessoal, são textos de 2 páginas e meia, cada questão. Então é um texto muito fácil de ler, muito interessante, e realmente faz a gente pensar, né? Faz a gente se questionar, faz a gente aprofundar um pouquinho o nosso entendimento. A Ieda, gratidão. Edna, Renato também está aí, né? Ruth Moura. Pessoal, é isso então, por hoje. Quero agradecer a presença de vocês, né? Por estar presente mais uma vez. Não é um estudo fácil, mas é um estudo possível, né? A gente está vendo que é possível. A minha maior meta aqui comigo mesmo é fazer com que as pessoas busquem a codificação, busquem ler a codificação. Olha o exemplo que eu dei lá do capítulo 14 da Gênese, porque se a gente lê uma vez e não entender, a gente lê de novo, a gente busca o significado das palavras ou termos que a gente não conhece, que a gente não sabe, porque faz parte do estudo também, a gente, né, enriquecer o nosso vocabulário, o nosso arcabouço aí de informações, né? Pessoal, a Márcia colocou aqui, né? Gratidão por estar mais essa noite de estudo com você, Edu. Que Deus te abençoe e até o próximo. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que quinta-feira, né, rapidinho aqui antes da gente fazer a prece, quinta-feira vai sair mais um vídeo do nosso quadro Quarentena Espírita, com uma análise de uma mensagem de Fabiano de Cristo, que está muito legal. Domingo vai sair o último vídeo, que é o vídeo de uma mensagem do Espírito de Verdade, psicografada pela Madame W. Creel, que psicografou a Prece Caritas, que a gente sempre se lembra dela aqui nas lives. E semana que vem, na terça-feira, nós vamos então prestar uma homenagem a Maria de Nazaré, através da live Maria de Nazaré, Nossa Mãe, onde nós vamos analisar o livro, comentar, né, as passagens do livro Maria de Nazaré, pelo Miramês e João Nunes Maia, tá bom? O Ederson, muito bom o estudo de hoje, realmente não é fácil, mas junto vamos nos ajudando, é isso mesmo, viu? A ideia é essa, a gente esforça um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente vai, lembrando que o estudo é permanente, né, pessoal? A gente não vai ler uma vez e entender de uma vez, né? A gente vai em um processo. Tribuna Espírita, obrigado pela presença aí de vocês. Pessoal, vamos então nos preparar para a nossa prece. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos nesse instante, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Maria de Nazaré, a toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham. Nesse instante,
nosso pensamento busca todos eles em sinal de muita gratidão, em sinal e em retribuição à paz e ao equilíbrio que estamos sentindo nesse momento. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade do estudo. Obrigado por estarmos juntos todas as semanas, refletindo sobre a sua doutrina consoladora. Obrigado, Mestre, por essa oportunidade que é única e bendita em nossas vidas, de compreender passo a passo questões que muitas vezes não paramos para pensar, para analisar, mas que aos poucos vamos tendo condições intelectuais e morais para compreender, porque assim compreendendo estaremos mais perto de Ti, estaremos mais perto de Deus, nosso Pai. Nesse instante, Mestre, pedimos à espiritualidade amiga que visite as nossas casas, os nossos lares, todos que estão sintonizados nesse instante, possam receber essa visita amiga através dessa corrente de amor e receber em seu corpo físico, em seu corpo espiritual, todas as bênçãos necessárias para a caminhada terrena. Agradecemos, Mestre, por todos os recursos que dispomos nesse instante. Sabemos que as dificuldades são impermanentes, elas passarão, elas nos ensinarão a lição necessária e partirão. Não mais fará parte das nossas vidas. Por isso, Mestre, nós agradecemos a Sua presença bendita entre nós, nos ajudando a compreender o momento de dificuldade que atravessamos. Pedimos o socorro imediato aos que estão em sofrimento, aos que perderam seus familiares, aos que desencarnaram, aos que estão passando por dificuldades materiais, físicas, por limitações diversas. Que a Tua luz amorosa, Mestre, possa envolver a todos nesse instante em muita luz e muita proteção. Cuide, Mestre, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos estudos, dos nossos trabalhos, daqueles que amamos com sinceridade e também daqueles que nem conhecemos. Que a Sua grandeza infinita socorra a todos, em especial aos que sofrem as consequências devastadoras deste momento que estamos vivendo. Agradecemos a Ti, Mestre, pela noite de bênçãos que tivemos e pedimos para que essas luzes que foram acesas nos nossos corações possam se manter durante a semana, durante os próximos dias e que possamos transmiti-la a mais pessoas, a quem está perto de nós, que está com maior dificuldade de entendimento, ou que está passando por um momento de dor, de privação. Nos dai, Mestre, as palavras consoladoras para ajudar quem está perto de nós, ou até quem está longe, que possamos, através de uma ligação, de uma mensagem, confortar os corações daqueles que amamos. Pedimos, Mestre, nesse instante em especial ao nosso Brasil, essa terra que é abençoada com tantas belezas naturais, com tantas fontes de água limpa, com tantas paisagens exuberantes. Pedimos, Mestre, que a espiritualidade amiga guie os nossos passos daqui em diante, para que possamos atravessar os momentos de crise, de dificuldade, de uma forma menos traumática, e que possamos, acima de tudo, nos lembrar de Ti, Mestre, da Tua assistência e da Tua presença
entre todos nós. Que todos os governantes da terra, nesse instante, recebam um eflúvio de sabedoria, de fé, de esperança, para guiar os seus povos. E que possamos almejar no horizonte esperança, cura e, acima de tudo, o amor que nos ensinastes. Te pedimos, esteja conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado pela presença até esse horário. Passamos um pouquinho hoje do horário, mas valeu a pena. Muito obrigado a todos que estão mandando comentários aí. A Mônica, a Marli, a Ana, Simon, Betânia também. Lembrando que o nosso canal no YouTube, pessoal, tá lá disponível. As lives eu posto logo em seguida. Os vídeos da Quarentena Espírita, se você, em algum momento do seu dia, você parou e pensou, nossa, não tenho nada para fazer agora, o que eu vou fazer? Entra no YouTube, olha os vídeos do canal. Os vídeos são feitos para esses momentos que a gente está um pouquinho assim desconectado, para a gente pegar aquela página espírita edificante e refletir sobre tudo que está ali, para a gente poder elevar o nosso padrão vibratório. Muito obrigado ao Ederson, a Edna, a Janete, Cláudia, a Márcia, a doutora Alessandra, Sônia, Marisa, Roseli, Tânia, Cristina, Ieda, todos vocês, muito obrigado. E semana que vem estaremos juntos para mais uma live, para mais um momento muito especial, onde vamos falar sobre Maria de Nazaré. Aguardo vocês com muita luz, com muita paz e fiquem com Jesus. Antes de sair, deixa eu olhar aqui o comentário do Ederson. Ele falou: pelas preces não está sendo fácil trabalhar nos hospitais. Eu mesmo vivo isso. Não tá fácil, né, pessoal? Por isso que eu até deixei a minha homenagem aí ao dia dos enfermeiros, né? Os profissionais que estão aí trabalhando. Que Jesus abençoe a todos vocês, dê forças para que a gente possa sair dessa o mais rápido que for possível, né? Pessoal, vou deixar o meu abraço. Uma boa noite para todo mundo. Semana que vem a Márcia está perguntando do YouTube, é só digitar Estudo Espírita no YouTube ou o Livro dos Espíritos por Miramês no YouTube que vai aparecer as lives, tá? E tá dividido pelas playlists, fica fácil de acompanhar, tá tudo na sequência, tá, pessoal? Fica bem facinho de acompanhar. E outra coisa que eu queria pedir antes de ir embora, compartilhem os vídeos, tá, pessoal? Com seus familiares, com seus amigos. O YouTube tem essa ferramenta de compartilhar, então ajuda bastante, né? Às vezes a gente manda para alguém, aquela pessoa está precisando, e aí é uma ajuda que a gente faz aí nesses tempos de isolamento. Um abraço especial para vocês, meus queridos. Fiquem com Jesus. Até semana que vem, com muita luz e muita paz para todos nós. Tchau, tchau.